Boas pessoal, estamos então de volta para mais um vídeo e hoje vamos então partilhar aqui um comparativo de gamepads e vamos testar estes 8 gamepads em 10 jogos diferentes instalados na nossa Android TV Box. Meus amigos, o objetivo deste vídeo é bem simples, que é verificar se existe ou não alguma razão real para irmos para um lado ou para o outro, quais as diferenças e no final do vídeo espero eu conseguir transmitir para esse lado ou facilitar a escolha de qual o melhor gamepad para cada um de nós, dependendo das nossas necessidades, é claro. Meus amigos, o objetivo é este, vou tentar não os desiludir. Em termos de material, o que é que eu vou utilizar aqui hoje para este vídeo? Vou utilizar a Android TV Box Minix U1, o comando A2 Lite, o Elephone S3 e a Xiaomi Mi Pad 2. Em termos de gamepads, muito rapidamente, o iPega 9028, iPega 9023, o N1, Logitech F710, o S3, GameSir G3V, GameSir G3 e finalmente então o GameSir G4 Advanced Edition. Meus amigos, o vídeo não é muito curto, portanto sem mais demoras, como sempre espero que gostem do vídeo e vejo daqui uns segundinhos. E aqui estamos nós com um comparativo de gamepads e hoje vamos então dar uma espreitadela em 8 modelos diferentes. Vamos tentar abordar a qualidade de construção, funções e talvez a mais importante, que é testar em 10 jogos diferentes para ver se existe realmente ou não alguma diferença entre eles. E começando então com o iPega 9028, que é o gamepad mais velho que eu tenho e que na altura comprei propositadamente por causa do trackpad. Em termos de qualidade de construção, tem uma aparência e sensibilidade ao toque muito boa, feito de um plástico emborrachado de qualidade em todo o gamepad, que nos dá muito boa aderência na mão. Os joysticks são feitos do mesmo material que os fazem bastante confortáveis e por último então os botões são de um plástico rígido. Liga-se através de Bluetooth a qualquer máquina Android e tem uma bateria interna que se carrega através de micro USB e dura cerca de 3 a 4 semanas. Tem também uma aba para colocarmos no telefone que poderá ser bem útil. E em termos de compatibilidade em jogos, como vocês podem ver no ecrã, o iPega 9028 é compatível a 100% com 9 dos 10 jogos testados nesta ronda. Ao ter um trackpad, dá-lhe a enorme vantagem em jogos que precisam que se toque no ecrã, como por exemplo o Respawnables, e em termos do Coach Bus Simulator, que não se consegue jogar em 7 dos 8 gamepads testados. O problema é que quando carregamos no botão de aceleração, somos levados para o menu principal, o que é muito irritante. Dito isto, meus amigos, eu volto daqui a uns segundinhos. E de seguida temos então o Logitech F710, que é feito de um plástico rígido no topo e borracha em baixo e dos lados, que nos dá um bom grip. Dá-nos uma sensação premium e com peso agradável e opção de vibração. Leva 2 pilhas AA que duram entre 6 meses a 1 ano, sensivelmente, dependendo da marca. E em termos de jogabilidade, Android joga a maioria, mas não é o tipo de gamepad mais amigável. É, no entanto, o meu gamepad favorito no que diz respeito a GameStream dos nossos computadores para Android TV Boxes. E no que diz respeito à jogabilidade, como podem ver no ecrã, para além do problema com o Coach Bus Simulator, existem outros 4 jogos que
tem um ponto de exclamação que significa simplesmente apenas que teremos de usar um comando wireless ou rato para poder tocar no ecrã. Depois então podemos usar o gamepad para jogar. E isto, meus amigos, vai acontecer com qualquer gamepad sem trackpad ou que não tenha a função de Air Mouse. E de seguida passamos então para o N1, que é um gamepad barato, feito de um plástico baratucho, à exceção dos joysticks, que têm um plástico mais suave e que dá algum grip. Liga-se através de Bluetooth e tem uma bateria interna que dura sensivelmente 2 a 3 semanas. É um gamepad barato e é exatamente isso que recebemos. E apesar de ser capaz de jogar os mesmos jogos que o Logitech F710, a experiência na nossa mão não é a mesma porque tem muito menos conforto. Tem, no entanto, um acessório que serve para colocarmos no nosso telefone e que poderá ser bem útil. E em termos de experiência em jogos, podemos esperar os mesmos resultados que o Logitech F710, que não tem a função de Air Mouse ou Trackpad, e daí termos que usar um rato ou comando wireless em alguns jogos. E de seguida passamos então para o S3, que é mais um gamepad barato, feito de um plástico baratucho, tal e qual como o anterior, e com 2 pedaços de borracha nos lados que nos dá algum grip. O pad direcional esquerdo está numa posição elevada e esquisita e pessoalmente eu não gosto. Liga-se através de Bluetooth e carrega-se através de micro USB, com uma bateria que dura cerca de 2 a 3 semanas. E em termos de jogabilidade, o S3 tem a função de Air Mouse, que nos deixa tocar no ecrã quando necessário e o que faz dele um dos gamepads mais compatíveis deste grupo. E agora passamos então para o iPega 9023, que é um gamepad direcionado para o uso de telemóveis e tablets, mas que eu quis juntar a este grupo
porque poderá ser uma opção interessante no sentido da versatilidade. Em termos de plástico, estamos a falar de um gamepad com plásticos inferiores ao irmão iPeg 9028. O plástico é rígido, mas barato, com a exceção dos joysticks e a base para os telemóveis, que tem uma superfície de borracha. Na minha opinião, poderá ser uma excelente escolha para quem gosta de jogar numa tablet e especialmente se fazem game stream dos jogos do computador para as tablets ou mesmo Android TV Boxes. E aqui a experiência de usar um telefone ou tablet com este gamepad é simplesmente espetacular. O dispositivo fica bem preso e seguro e podemos então apreciar os jogos no sofá ou em qualquer outro lado da casa. Já agora, meus amigos, a ligação é feita através de Bluetooth e tem uma bateria interna com uma duração de cerca de 3 a 4 semanas. E em termos de jogabilidade, vai nos dar os mesmos resultados que qualquer gamepad sem a função de Air Mouse, e daí vamos ter que usar um comando wireless ou rato em alguns jogos. E passamos então agora para o GameSir G3, que é feito de um plástico que, não sendo pior, também já vi muito melhor. Tem borracha nos joysticks e nos 4 botões do menu, no entanto tem um grip bem porreiro na mão. A ligação é feita através de Bluetooth ou USB e a bateria interna dura cerca de 3 a 4 semanas. Tem uma característica bem interessante que é a de ter os botões iluminados e que eu por acaso gosto bastante. Passando para o G3V da GameSir, é exatamente igual ao G3, mas com uma construção superior em termos de plásticos e aspecto no geral. Portanto, se optarem por um destes, a escolha vai cair sobre o preço que estamos dispostos a pagar e, claro, o aspecto que preferirmos. E, passando então para a jogabilidade, meus amigos, ambos nos darão a mesma experiência que qualquer outro gamepad que vimos anteriormente sem Air Mouse. Vamos ter de utilizar mais uma vez um rato ou comando wireless em alguns jogos para podermos tocar no ecrã. No entanto, no que diz respeito ao G3V, foi o único gamepad do grupo que conseguiu utilizar no Coach Buzz Simulator sem problemas nenhuns e foi realmente muito interessante de ver. E finalmente aqui estamos nós com o GameSir G4, edição avançada, que em termos de qualidade é um dos melhores que eu já usei até hoje. E a combinação de cores está muito porreira. Pode ser ligada através de Bluetooth ou USB e a bateria interna também dura cerca de 3 a 4 semanas sem carregar. Tem os botões iluminados e podemos escolher 3 intensidades diferentes. É feito de um plástico bem construído e borracha dos lados que nos dá um bom grip. Os joysticks são também emborrachados e todos os outros botões de um plástico rígido. E de salientar o preto e prata que fazem uma combinação bem louca na minha opinião. E no que diz respeito à jogabilidade, o GameSir G4 tem a função de Air Mouse que nos permite tocar no ecrã quando necessário e daqui fazendo com que ele seja bastante amigável para os jogos Android.
E em conclusão, pessoal, qual o gamepad que eu acredito que seja o melhor? E aqui a minha resposta vai no sentido que será aquele que for de encontro às nossas expectativas, necessidades e plafond que estejamos dispostos a gastar. Em termos de compatibilidade de jogos, nesta amostra de 10 jogos que eu testei, fica então aqui uma última tabela para que possam mais facilmente comparar uns com os outros e que possa ajudar a decidir. E eu penso também que seja bem útil dividirmos estes gamepads em 3 categorias distintas, como a daqueles que podem ser utilizados com telemóveis ou tablets, como o iPega 9028, iPega 9023, N1 e GameSir G4, aqueles que têm trackpad ou função de Air Mouse, como o iPega 9028, S3 e GameSir G4 e, por fim, a categoria dos gamepads mais tradicionais que, na maior parte dos jogos, vão precisar, em paralelo, de ser utilizado com um comando wireless ou um rato e que não suportam o apoio de telemóveis e tablets, como o Logitech F710, GameSir G3 e GameSir G3V. E chegamos então assim ao fim de mais um vídeo e este daqueles bem demorados. No entanto, espero que tenha sido útil e, se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.